inteligência emocional. Se a pessoa ela não tem consciência do que é essa inteligência emocional, ela pode achar que ela tem, mas no fato ela Aham, não tem. não tem. Então, se você saber lidar com as suas emoções para poder lidar com os outros, exige sim treinamento. E é possível, é treinável. Tá difícil a questão do ouvir e estar presente, porque muitas vezes a gente está só ouvindo, mas não está presente. Eu vejo porque eu observo muito também as pessoas, né? E às vezes a pessoa tá ali conversando com a outra e tá no celular. Então você só tá ouvindo, mas não tá presente. Mais um Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre inteligência emocional. E para estar falando um pouquinho aqui comigo hoje no podcast, eu estou com a Lilian Maia, ela que é mentora de carreira, palestrante e facilitadora de workshop. Lilian, gratidão por você estar aqui no Natcast. A Lilian veio aí do Rio de Janeiro para estar conosco gravando. Então quero te agradecer, né, por você estar aqui, por ter vindo para cá também e para a gente falar, né, sobre esse tema aí, inteligência emocional, que eu acho que a gente cada vez mais tem que falar, né, sobre esse assunto. Então, antes de iniciar, né, nosso podcast, eu gostaria aí que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí de você também. Nath, mais uma vez, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu estou muito feliz. Falar de inteligência emocional é um tema que eu amo, é um tema que eu venho estudando há quase uma década. São 8 anos de estudos, de palestras, treinamentos em empresas. E é um tema que sempre aparece nas minhas mentorias de carreira, porque quando Uhum. você está ali na dúvida de qual área seguir, ou se você tem um processo seletivo para enfrentar, esse tema da inteligência emocional, ele é um tema muito importante. Então, eu acho legal a gente poder compartilhar, estar aqui divulgando um tema tão importante para quem está nos ouvindo. Obrigada. Sim, eu que agradeço. Ô Lilian, e você sempre quis trabalhar nessa área? Como que foi? Como que você se descobriu aí, né, hoje para estar ajudando outras pessoas também? Sim. A minha primeira graduação foi em advocacia. Eu trabalhei por 13 anos com licitações e contratos. E em 2016 eu me percebi muito infeliz nessa área e contratei uma profissional, uma mentora de carreira lá atrás, e que fez um trabalho muito rico, muito profundo, de autoconhecimento, de me mostrar quem eu sou, os meus valores, do porquê que eu estou Uhum. aqui. E foi aí que deu tão certo, e eu percebi, assim, que eu não queria mais continuar no direito, então fiz uma transição de carreira. Gostei tanto do trabalho que ela fez em mim, que eu fui fazer todas as especializações possíveis para poder trabalhar com isso. E, assim, você vê a outra pessoa, né, conseguindo mudar, encontrar uma carreira, ou mudar de um emprego e depois agradecer a você, porque ela conseguiu, né, pela conquista, pela leveza também de ter a coragem de mudar, que não é fácil, Não é né. fácil. Então eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas, assim, conseguindo vencer esses medos, esses desafios e tendo a coragem de dar um passo na direção da sua felicidade. Seja profissional, seja pessoal, porque é uma coisa só, né, não existe essa divisão de carreira e vida pessoal, não. Então foi aí que eu comecei a estudar sobre o tema, então já se vão aí 8 anos. 8 anos. Ô Lilian, fala pra gente, né, por que que esse tema é tão importante hoje a gente estar falando, né, sobre inteligência emocional e o que que a gente pode levar pra nossa vida, né? Por que que ele é tão importante aí hoje em dia na Sim. nossa vida, seja aí, né, você falou do profissional, mas também do pessoal, né, que eu acho que tá faltando um pouquinho das pessoas terem inteligência ali emocional, né? Sim. A inteligência emocional, Nath, ela está presente em tudo, porque nós somos seres humanos e o nosso dia a dia, ele é carregado de sentimentos e emoções. Então,
A inteligência emocional, ela é importante nas nossas tomadas de decisões, na forma como nós educamos os nossos filhos. Ela é importante nos nossos relacionamentos conjugais, e aí eu vou ampliar, Uhum. relacionamentos interpessoais. Ela é importante no seu habitar, na sua carreira, né, no seu ambiente de trabalho, na forma como você se comunica, na forma como você compõe e forma a sua persona na sociedade. Então, a inteligência emocional, ela está presente em tudo, em Tudo. absolutamente tudo, até no que a gente possa nem imaginar, ela está ali presente. Ô Lilia, e tem como hoje a gente saber se eu estou tendo inteligência emocional ou se eu não tenho inteligência emocional? Tem como distinguir aí cada uma? Eu acredito que sim, mas para Uhum. você ter essa maturidade de fazer essa autoavaliação, você precisa entender um pouco o que é inteligência emocional, né, que é o que a Sim. gente vai conversar aqui hoje. Porque se a pessoa ela não tem consciência do que é essa inteligência emocional, ela pode achar que ela tem, mas no fato ela Aham. não tem. Não tem. Então, se você saber lidar com as suas emoções para poder lidar com os outros, exige sim treinamento. E é possível, é treinável. E fala pra gente um pouquinho, né, do que é então aí Sim. a inteligência emocional pra gente entrar, se saber se tem ou se não tem, né? Sim, então assim, a gente hoje vai falar sobre a inteligência emocional. Para ficar de uma forma bem didática, eu vou separar a inteligência emocional em 4 etapas. Então, Uhum. quem está aqui nos ouvindo, eu até convido a pausar esse podcast, pegar um papel e caneta para fazer os exercícios, para poder avaliar no final se tem ou não Não, inteligência inteligência. emocional. E além, não é só se tem ou não, é aprender mesmo a se conhecer, avaliar, escrever. Ou então você pode ouvir esse podcast até o final e depois escuta de novo, fazendo os exercícios. Então pode escutar de uma forma contínua e depois voltar e fazer os exercícios para você poder ter essa autoavaliação, Tá, tá? então só pra gente entender, se tem 4 etapas aí Isso, da inteligência emocional. exatamente. A primeira etapa é a gente se conhecer. Então é o autoconhecimento, é a gente investir na nossa própria história. O segundo passo é conhecer as nossas emoções. O terceiro passinho é saber lidar com as nossas próprias emoções e as emoções dos outros. Olha aí, já está dificultando. É, E o quarto passo é a gente criar relacionamentos saudáveis, relacionamentos de crescimento. Então certo. são 4 etapas, mas é importante deixar claro que elas não são etapas, assim, estanques, elas se confundem. Mas é importante aqui a gente falar, assim, de etapas para ficar uma coisa mais didática e até na hora da gente poder entender cada etapa, eu acho melhor fazer essa divisão, aí vocês vão entender por quê. Tá, então 4 que é o se conhecer, Isso. a segunda é qual que eu já esqueci? Conhecer suas próprias Conhecer as emoções. suas próprias emoções, a terceira, A terceira é você saber lidar com com as as emoções emoções dos dos outros. E a outros. quarta? Construir relacionamentos de crescimento, saber viver bem em sociedade. Você consegue falar pra gente um pouquinho de cada uma? Consigo. Então, a primeira você precisa trabalhar o seu autoconhecimento e a gente precisa mergulhar na nossa história de vida. Então, entender quem nós somos, da onde nós viemos, quais são as emoções mais presentes na nossa vida. Então, eu vou falar rapidamente de cada uma, assim, e depois a gente vai mergulhar Uhum, em cada etapa. Mas a sim. primeira consiste na gente reservar um tempo para se autoconhecer. Que hoje em dia já tá um pouquinho Sim, difícil, né. sim. O segundo passo é conhecer as nossas próprias emoções e a gente precisa entender, ampliar nosso repertório. Nos meus Sim. atendimentos, eu acho muito interessante porque eu pergunto quais são as emoções, por exemplo, que você sente no seu dia a dia, na sua rotina. A pessoa ela só sabe falar ali umas 5, porque a gente precisa sim estudar e ampliar o nosso repertório e entender, conceituar cada emoção para identificar o que a gente sente. Então, ampliar o nosso repertório também é um passo Uhum. importante para poder aprender a lidar com essas emoções. Depois a gente vai falar do outro, né? Conhecer, Nossa. saber lidar com as nossas e com as dos outros. E aí é importante também a gente saber ouvir. O Uhum. segredo, vou dizer assim, é ouvir, ter Ouvir. empatia.
né? Você às vezes está num diálogo no trabalho ou com, sei lá, seu filho ou seu marido, sua esposa, você já está pensando no contra-argumento, você não sabe ouvir de forma genuína. E a inteligência emocional está aí, no ouvir. A gente vai falar mais sobre isso também. E Sim. o último etapa, a última etapa, relacionamento. Como que você vai viver bem em sociedade, construir relacionamentos contínuos, por exemplo, se você não sabe qual é o seu perfil comportamental? E qual é o perfil comportamental das pessoas com quem convive com você? Então a gente vai também falar sobre isso daí é o Tudo, né. tema de hoje. É, eu acho o que você falou, né, acho que desde o do primeiro, hoje a gente vive aí numa sociedade que a gente tá correndo o tempo todo, às vezes a pessoa não para nem direito para almoçar, Isso aí. e aí, o que que faz, Lília? Sim. Né, porque às vezes a pessoa, né, ela busca uma ajuda, fala: "Mas eu nem me conheço", né, o primeiro passo que você falou, se conhecer ali. O que que você falou, né, os 4 passos, então a gente já sabe qual que é os 4 passos. Como que eu trabalho esses 4 passos agora, né? Vamos lá, isso é muito interessante, é um tema assim que eu admiro muito, estou sempre estudando. O primeiro passo é, de fato, você se apropriar da sua história, você se conhecer. Tem Uhum. um exercício que eu sempre faço nas minhas mentorias de carreira, logo nos primeiros atendimentos, e eu vou propor a quem está nos ouvindo a fazer aqui. É a linha da vida. E na vida. A linha da vida você pega e eu gosto de fazer por décadas. Você começa desde o dia do seu nascimento, em ordem cronológica, até o dia de hoje. E você vai escrever tudo, mas tudo que vier na sua cabeça. Os momentos mais importantes, os momentos mais desafiadores, como era a sua infância, do que você gostava de brincar, as principais atividades, e você vai escrever tudo, tudo, tudo. Como foi entrar na faculdade, como que foi estudar, como que foram todos os relacionamentos, o nome de cada um, como foi, que sentiu. E aí, você tem um panorama geral da sua vida. E por que esse exercício é importante, Nath? Porque o ser humano tem 3 tipos de memória. Muita gente sabe, poucas, na verdade, pessoas sabem disso, né? Nós temos uma memória cognitiva, tá aqui, no mental. Uhum. Nós temos uma memória afetiva, que vem das emoções. E nós temos uma memória somática, do corpo, Do do corpo. sentir. Então, a nossa memória cognitiva é isso aqui, esse exemplo aqui. Eu estou aqui no podcast desenvolvendo um raciocínio falando de inteligência emocional. Então, estou usando o meu cognitivo. A memória afetiva, eu vim do Rio de Janeiro, eu cheguei até aqui, parei para almoçar. Então, o que eu senti, né, as emoções, os sentimentos, isso tudo compõe as minhas memórias afetivas. Certo. E o meu sentir. Se eu sentir alguma coisa no meu corpo, sabe, seja assim uma gratidão por estar aqui, então uma luzinha aqui, um quentinho no peito, ou se eu vim tensa, com falta de ar, e Uhum. estou mais ansiosa, com uma respiração mais curta. Sabe aquele um exemplo que eu sempre dou nos meus atendimentos, sabe aquele cheirinho de casa de vó? Você logo sente o cheirinho da Na comida? É um comida. excelente exemplo É de igual a memória comida, né, somática. a comida de vó, né, que a gente sempre E lembra. tem um carinho, e tem uma memória somática e tem uma memória afetiva. Então o ser humano tem esses 3 tipos de memória: cognitiva, afetiva e somática, que é do sentir. Então, quando eu faço esse exercício da linha da vida, o que que é interessante? A pessoa fazer. Aí eu sempre pergunto assim: "Faz o exercício todo da linha da vida". Ele é muito É completo e é. E demora, porque é grande, né. grande. Então é por isso que eu falei: escuta o podcast todo e depois você faz o exercício. E aí o que que você vai fazer? Você vai dar um passo à frente. Você vai escrever os 10 momentos mais felizes da sua vida e os 10 momentos mais tristes e os mais desafiadores. Depois que você escrever, você vai anotar o que você sentiu. Olha a memória afetiva, o que você sentiu em cada um deles. E aí você vai fazer uma terceira pergunta. Olhando para esses sentimentos, para essas emoções, eu ainda sinto alguma coisa no meu corpo quando eu lembro dessa situação? Então, já é um exercício muito completo Compla de autoconhecimento para você entender a sua história de vida, quem você é. é. E aí a gente vai depois dar o segundo passo. A partir daí a gente vai para o segundo estágio,
da inteligência emocional, que é a gente conhecer as nossas emoções. Então essa primeira etapa né, de você se apropriar da sua história, de você se conhecer, a gente fez essa linha da vida. E agora a gente vai falar: "Tá, e as minhas emoções? Como eu faço? O que eu O faço que que com eu faço com elas?", tudo isso, né? né, O com que eu tudo faço isso de com isso? informação? Então, uma primeira etapa, como eu falei para você, é a gente ampliar o nosso repertório e entender o conceito das emoções. Por Hum. exemplo, a minha filha de 5 anos, semana passada ela: "Mamãe, eu tô muito ansiosa para o aniversário da minha amiga". Aí eu consertei, eu corrigi, eu falei: "Não, filha, você não está ansiosa, você está empolgada, Bom. você está animada". E eu expliquei: ansiedade é ruim, ansiedade tem medo, ansiedade paralisa, você gera um mal-estar. Agora, empolgação é felicidade, é alegria. Então, é importante a gente ensinar para as crianças, porque se nós adultos confundimos, então a gente Imagina as precisa crianças, né. ensinar para essas crianças o que são essas emoções, esses sentimentos. Então, acho que a primeira etapa para a gente lidar com as nossas emoções é conhecê-las. Então, eu dou sempre esse exercício, né? Dou uma folha com o conceito e o nome de cada emoção e peço para o meu cliente: marca aqui, por favor, nessa folha. Quais são as emoções que você mais sente no seu dia a dia? E a gente conversa sobre elas. E todos falam a mesma coisa: nossa, mas tem emoções aqui que eu nunca ouvi falar na vida. Então as nossas emoções do dia a dia são a informações? Exatamente, Nath. Por quê? Nós temos que tirar a ideia de que emoção é apreensão, que emoção é medo, que emoção é ruim. Não, a emoção é maravilhoso. A emoção é um farol que ilumina, que conduz o nosso caminho para a gente seguir. Então, é uma grande fonte de informação, porque, para pensar, é através da emoção que eu tenho uma tomada de decisão. É através da emoção que eu lido com frustração. É através da emoção que eu lido com perdas, com luto, com desafios. Então eu preciso saber quais são essas emoções para eu poder gerenciá-las de uma forma mais adequada. E eu acho interessante também a gente conversar aqui e falar que cada ser humano, cada indivíduo tem uma tonalidade afetiva. Eu acho esse nome lindo. Tonalidade afetiva é a nossa abertura para o mundo. É como cada indivíduo, cada ser humano se abre de uma forma emocional, através das suas emoções, para a vida. Então, tem pessoas que são mais alegres, mais gratas, mais otimistas. Todavia, tem pessoas que são mais deprimidas, mais reativas, outras mais ansiosas. E aí entra o segundo exercício. Você se perguntar: quais são as emoções mais presentes no meu dia a dia? Aí É eu no s dia, No né, dia a no dia, dia. na sua rotina. Aham. Agora a gente saiu da vida, do passado, e a gente está no momento presente. Quais são as emoções mais presentes no meu dia a dia? E aí, como você falou, né, as emoções são informações. A partir do momento que eu entendo que as emoções são informações, aí o que que eu faço? Eu consigo nomeá-las, eu consigo validá-las ou não, elas fazem sentido ou não para a minha vida. Vale a pena eu continuar sentindo essa emoção ou não? Eu consigo lidar com ela e eu não quero mais sentir isso no meu corpo. E aí eu consigo entender o que ela quer me dizer. São as informações. Quando a gente chega nesse estágio, eu acho muito bonito. É a gente ter essa maturidade de entender qual o caminho que ela está me dando. Quais são Uhum. as respostas? E é por aí que eu tenho que seguir. E às vezes a gente esquece, né? Não quer olhar, a gente liga um piloto automático. Então, as emoções são sim fonte de informação. E a gente precisa entender que isso é muito rico, muito rico. Ô Lilia, você falou da questão do corpo, né. Como que a gente pode estar atento a essas emoções no nosso corpo? Como a gente comentou, né, hoje a gente vive numa correria danada todos os dias, e às vezes a gente não tem essa percepção do que o nosso corpo tá querendo dizer, né. Às vezes a gente tá ali cansado, o corpo cansado, às vezes uma dor, e às vezes foi coisas que simples que a gente não parou pra, né,
analisar ali o que que eu tô sentindo, porque a nossa emoção ela vai direto para o corpo, né. Exatamente, exatamente. O nosso corpo, ele sinaliza uma emoção. Às vezes a gente não quer pensar na emoção, mas sente no corpo. Aham. E quando a gente não sente no corpo, a gente vai, mas por que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô com o pescoço travado? Porque teve uma pessoa que eu atendi recentemente, um cliente que falou da úlcera, dor no estômago. Raiva, né, a dor no estômago. Raiva, também preocupações e fica mal digeridas, né. O que não é dito, o que não é verbalizado, dores na faringe, laringe, aquela pessoa que engole muito, que fica querendo ser muito pacífica, não fugir de discussões, mas está engolindo, engolindo e está somatizando. Então, assim, é interessante, às vezes a gente é forçado pelo corpo a olhar É. para a emoção. Mas eu acho importante a gente estar conversando sobre isso, porque existem técnicas muito relevantes de autorregulação emocional para a gente poder trabalhar isso, não só no nosso corpo, no nosso Uhum. sentir, como no nosso bem-estar de uma forma geral, né? No equilíbrio emocional em si. Sim, você consegue passar pra gente, né, alguma técnica aí que para quem tá com as emoções aí totalmente desregulada, o Sim, que que sim. você pode falar de exercícios? Olha, eu vou dar 2 exercícios aqui que eu particularmente faço, Aham, e eu, sim, eu só passo para frente porque eu gosto, o que sim, dá certo em mim. Um é o mindfulness. Que tá. é, na verdade, é a filosofia de vida mindfulness. Porque o mindfulness não é só a meditação. A meditação mindfulness consiste em você reservar algumas horinhas do seu dia. Eu costumo fazer quando eu acordo, por exemplo, antes de tomar um banho, um café da manhã, na cama mesmo. Pego 5 minutos e presto atenção na minha respiração. E é interessante, Nath, que a gente esquece como a gente respira, tá? Eu Porque sei, porque eu já já esqueci várias vezes de como não, se você respira. às vezes eu falo assim para o meu cliente: "Vamos fazer juntos o exercício". Inspira, aí a pessoa faz: "Não, é o contrário". Se você vê um bebezinho dormindo, na hora que você está inspirando, o seu pulmão está enchendo de ar. Então, ó, sua barriga expande, Uhum, não contrai. Na hora que você está expirando, ela ela vai contrai. contrair. Então eu faço esse exercício de respiração, convido quem está nos ouvindo a fechar os olhos, colocar a mão no abdômen ou no peito. E aí você inspira, respira e vai prestando atenção na sua respiração. Faz lentamente mais uma vez. Respira e você pode fazer quantas vezes você quiser. Então, é uma técnica de você trazer bem-estar, de autorregular as suas emoções. Se você está com uma respiração mais ofegante, a tendência é você estabilizar a sua respiração. Se você está nervosa, enjoada, também vai sentir tranquilidade, Uhum, né? Até porque ele vai relaxar, o estômago não vai estar ali fazendo as contrações, enfim. Então, assim, são técnicas cientificamente comprovadas. E além da meditação mindfulness, é vivenciar a filosofia mindfulness. E aí, um outro exercício para quem está nos assistindo: escolher um dia da semana, qualquer dia, e começar a perceber a sua presença naquele dia. Então, eu acordei, eu não estou mais no automático. Então, eu vou escolher logo a segunda-feira, sabe? Segunda-feira, aquele dia que você já acorda na correria. E aí eu vou tomar um banho, prestando atenção no que eu estou pensando, nos meus pensamentos. Não vai ser no automático esse banho. Eu vou tomar café uhum. da manhã, prestando atenção na minha mastigação, prestando atenção no meu sentir. Prestando atenção no meu corpo, eu vou me arrumar, eu vou sair de casa para o meu trabalho, para os meus compromissos, e eu vou imprimir presença em cada atitude, do início ao fim, até a hora de dormir. Uma vez por semana, para quem nunca fez, faz uma diferença absurda. E quando você chegar em casa, você vai anotar no caderno o que você sentiu, quais foram as suas percepções nesse dia. Tenho certeza que vai ser diferente, que vai ser mais rico. Uhum. E um outro exercício muito importante é um exercício de visualização. Esse exercício de visualização, no que ele consiste? Eu faço esse exercício desde a minha época de advogada, tá? Então tem Olha, muitos anos que eu faço esse exercício. Quando eu entrar numa reunião mais conturbada, em que
Eu sei que ia ser algo mais Às vezes aquele tenso. cliente que você já sabe que dá um pouquinho de dor de cabeça. Exatamente. Então é você fechar os olhos e você vai escolher um lugar de segurança. Você vai escolher um lugar seguro para você. Então pode ser, sei lá, a sua casa, pode ser Uhum. um hotel que você tenha ido, que você tenha amado, mas é um lugar de segurança, um lugar que você já foi, que você se sentiu bem, confortável, acolhida, fortalecida, e aí você pode se imaginar sozinha ou não, com pessoas que você ama, ou sozinha, e aí você coloca a riqueza, assim, como se você tivesse presente. No início você faz uma fotografia desse lugar, como se você tivesse ali segurando uma foto do lugar que você foi, depois você já está na imagem. Então você vai se visualizar num lugar em que você se sente acolhida, amada, segura. E é quando você conseguir entrar nessa imagem, você vai fechar os olhos e vai respirar de forma lenta, trazendo bem-estar, tranquilidade, segurança. É excelente para qualquer situação que você vai passar aí de mais É. aperto, mais de insegurança, em que você não está bem. É um exercício muito bom de visualização mental. E é importante também aqui a gente divulgar que existem aplicativos de meditação guiada para quem fala: "Lilian, não, nunca vou meditar. Nossa, meditação não é para mim, eu sou muito, mas muito, agitada". E aí eu falo: "Então vamos começar por você, por você". Uhum. Aí eu faço algumas, indico outras, tem aplicativos, Insight Timer, YouTube Calm, também, YouTube né. tem milhões. Tem também uma psiquiatra que eu amo, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá de Belo Horizonte, a Sofia Bauer, que ela trabalha muito com meditação, tem muitas meditações nas redes sociais dela, então vale a pena a pessoa correr atrás, né. Eu acho que são exercícios que nos trazem bem-estar, Ainda mais nesse mundo que a gente tá corrido, né, Lilia. esse automatismo, É. né. Ô Lilia, mas pode, assim, acontecer, o exemplo, né, da pessoa começar a fazer esses exercícios, a meditação, e no começo ela se sentir desconfortável? Sim, já aconteceu até comigo numa sessão recente. Eu estava atendendo uma adolescente que está indo prestar Enem, está super ansiosa entre duas carreiras. Logo no início, ela começou a ter uma crise de riso. E aí eu falei: "O que que foi?". Ela: "Não tô conseguindo, não tô conseguindo". Aí a gente conversou um pouco, fiz novos exercícios com ela, e aí eu falei: "Vamos voltar?". "Vamos". Ela começou: "Olha, Lilian, isso não é para mim. Eu estou sentindo uma palpitação, eu estou desconfortável", porque ela estava extremamente ansiosa, ela é muito ansiosa. E aí eu falei: "Não pensa em nada". E quando eu falo: "Não pensa em nada", a pessoa já fica: "Ai, meu Deus, difícil não pensar em nada". Eu falei assim: "Vamos fazer o seguinte, vamos pensar na nossa respiração e no nosso corpo". E aí Uhum. eu mudei o exercício, eu comecei a fazer exercício somático, para ela perceber o corpo físico, que é muito fácil, o corpo tá aqui, gente. Então a gente sente o pé no chão, a gente sente a mão na perna, aí eu pedi para ela ir massageando o corpo dela, e a partir do momento que ela foi sentindo o corpo, ela conseguiu relaxar, e aí sim eu fiz a meditação que eu queria fazer com ela. Então a gente pode ter técnicas para isso. Eu acho que existem milhões de técnicas, basta a gente entender qual é melhor para o nosso caso. Mas Uhum. assim, se taxar, sabe, se rotular, botar uma etiqueta, "Ah, não é para mim", eu acho isso muito ruim. Eu acho que a gente pode avançar e procurar alguma técnica que nos dê esse bem-estar, porque com certeza vai existir. Vai existir. É, eu também, quando eu comecei, eu me sentia muito desconfortável. Tipo, eu falava assim: "Gente, eu tô fazendo meditação pra acalmar, né, um pouco o cérebro, e parece que eu tô mais agitada". Sim, No começo era muito desconfortável, até que eu reassisti, né, aquele filme Comer, Rezar e Amar, que é muito bom, né, que fala muito dessa parte da meditação, do silêncio. Daí agora, né, virou assim, muita gente fazendo também nas redes, de 30 minutos sem fazer nada. É muito difícil. Você sim. ficar ali 30 minutos, no começo é muito Sem olhar para o desafiador, celular, sem né. olhar para o celular, tipo, 30 minutos sem fazer nada, literalmente sem fazer Sim. nada, ficar em silêncio. Como que a gente perdeu, né, essa essência ali de ficar no silêncio, de E como é bom, se né, quando a parar, gente né. consegue relaxar.
e se permitir viver um momento ali de relaxamento, fechar os olhos, de perceber o que você está sentindo, o porquê que você está sentindo, o que que você pode fazer com essa emoção. Acho que vem insights, vem ideias. Acho maravilhoso. Sim. Ô Lilia, a gente falou um pouquinho aqui, né, das emoções, como a gente consegue lidar com essas emoções, mas agora eu queria saber como que a gente consegue lidar, né, com o outro, que eu acho que Sim. todo mundo quer saber, né, como que eu consigo lidar ali com as emoções do outro também, né? Sim, e aí é uma etapa importante. Eu acredito que esse tema, Nath, da inteligência emocional, ele é interdisciplinar, né? Ele tem uma interseccionalidade com muitos outros temas. Essa Uhum. interseccionalidade é uma interseção, que eu quero dizer. Exemplo, a gente está falando de inteligência emocional, mas a gente já falou de autoconhecimento. A gente vai falar ainda de comportamento. E a gente agora vai falar de comunicação não violenta. Tem um livro do Marshall Rosenberg, que eu sou apaixonada, gosto muito, que é a comunicação não violenta. Eu já li, muito bom. Então, nos meus treinamentos, eu falo muito desse livro e eu sempre trago exercícios práticos. Então, a comunicação não violenta, ela também tem as suas etapas. E essas etapas da comunicação não violenta, elas nos auxiliam muito aqui na inteligência emocional, nesse lidar com o outro. Então, vamos às etapas lá do Marshall Rosenberg, né, da CNV. Primeira etapa, a gente observar sem julgar. Olha só, tão pequenininho observar sem julgar, que tem um poder, fala muita coisa aí. É. Observar sem julgar é o quê? É você ouvir de forma genuína. Ouvir, Só ouvir, só né? ouvir. Quando a gente escuta, quando a gente está ali com a presença, ouvindo o que o outro tem a nos dizer, o que está acontecendo aí? Ele diz que aí sim que é um processo de empatia, porque eu estou conseguindo ouvir você, sem pensar em mais nada, no que você está vestindo, em quem você é, ou estão pensando no que eu vou falar em seguida, eu só estou ouvindo. Segundo passinho dele, é a gente falar as nossas emoções, é a gente verbalizar as nossas emoções de forma clara. E aí, quando a gente fala o que a gente está sentindo, o que ele diz, queira ou não, a gente está se expondo. Queira ou não, a gente está falando um pouquinho sobre nós, até para quem não, a gente não tem muita intimidade. Uhum. Mas quando a gente faz isso, ele diz que acontece algo mágico, que é um vínculo. Não é vínculo terapêutico, como as pessoas têm o hábito de utilizar essa palavra, não. É vínculo aqui, nós duas. A gente está olhando uma para outra, a gente está se escutando, a gente está trocando, a gente está conversando. Então, esse vínculo é porque você está falando o que você sente e eu estou tentando ali entender esse sentimento que você está expressando. O terceiro passo da comunicação não violenta é você falar a necessidade que está por trás desse sentimento. E é difícil, às vezes, a gente conseguir verbalizar isso com clareza para o outro. E o último passo, ele fala o quê? É a gente fazendo um pedido claro. E a gente não sabe pedir, porque a gente fala: "Você não me ajuda em nada, eu estou muito sobrecarregada com as crianças, eu não estou dando conta, eu estou estressada". Você não verbaliza o que você quer do outro, você já está agredindo. E o outro vai fazer o quê? Vai ser reativo. Aí reagir, né? Então, no ambiente de trabalho é a mesma coisa. Eu já passei por situações em que tem uma chefia em que ele não consegue ouvir a equipe, ele só quer apontar, ele só quer mandar, ele só quer cobrar. Então, essa questão do saber ouvir, de você expor as suas necessidades, seus sentimentos e fazer o pedido, tem total relação em você saber lidar com a emoção do Do outro. outro. Porque quando a gente tem o domínio disso tudo, dessa técnica toda de inteligência emocional, de todos esses passos da comunicação não violenta, a gente passa a entender o outro de uma forma mais diferente, mais madura, vou dizer assim. Eu não posso interferir em quem ele é. Eu não posso interferir nas suas emoções, mas eu tenho maturidade para entender que isso é seu. Eu não vou levar para o lado pessoal.
É seu, esse sentimento é seu. E quando eu tenho conhecimento sobre essas emoções e sobre esses sentimentos, eu vou tentar te ajudar. Eu já passei dessa fase do desespero, de Uhum. apontar, de gritar. Então eu vou tentar ajudar. O que você quer isso? Você está precisando disso? Como que a gente consegue isso junto? A gente constrói. A gente deixa de apontar e a gente constrói pontes. Eu acho que é um passo muito bonito. Sim. Eu acho que dessas que você falou, acho que hoje em dia o que mais, assim, o que eu vejo, né, que tá difícil é a questão do ouvir e estar presente, porque muitas vezes a gente está só ouvindo, mas não está presente. Eu vejo porque eu observo muito também as pessoas, né. Eu às vezes a pessoa tá ali conversando com a outra e tá no celular. Então você só tá ouvindo, mas não tá presente, né, que é aquilo que você Exatamente. falou. A questão do ouvir mais estar presente. Então eu acho que falta ainda muito, a gente tem perdido muito essa questão de ouvir, estar presente ali. Antigamente o que que a gente fazia, né, às vezes final de semana ia todo mundo pra casa da avó, sem celular, estava presente ali, ouvia. Hoje vai para casa da avó com celular, com isso, aquilo, ó, não tem aquela conexão, né, Lilia. E um outro também que você falou, eu acho que o último é a questão da gente saber falar o que a gente quer, Uhum. ser claro no que a gente quer. Ser assertivo nas É, nossas necessidades e aí, a partir daí conseguir fazer um pedido. A gente quer, mas a gente não sabe nem nem pedir. pedir. Então acho que assim, e também das emoções, né, você expressar ou falar o que você tá sentindo, eu acho que perdeu muito por conta da própria sociedade mesmo, né. "Ah, você tem que ser forte o tempo todo. Ah, você tem que dar conta", tanto para a mulher como para o homem também. "Ah, homem não pode expressar Exatamente. suas emoções, homem tem que ser forte, ou a mulher tem que ser aquela, né, que a gente fala na terapia sistêmica, a mulher guerreira, que dá conta de tudo", e aí é o que que tá acontecendo, cada vez mais as pessoas estão ficando doente emocionalmente. Sim. Porque tem que dar um conta de tudo, né, É. uma Mulher Maravilha, que não existe essa perfeição. E a gente tem que ter essa consciência que essa perfeição não existe. É, e aí eu falo, é isso, né, parece que a gente tá, como posso te dizer, reaprendendo tudo de novo, né. Reaprendendo até a respirar. É, Se a gente está reaprendendo a respirar, eu acredito que a gente precisa de fato reaprender muita muita coisa. coisa. Sim, Ô Lili, daí agora fala um pouquinho pra gente também, né, do último passo, sim. que é você saber ali lidar com a questão da sociedade, de construir relacionamentos saudáveis também com as pessoas, né, amizade, no trabalho, que também às vezes acaba saindo uma amizade do trabalho. O que que você pode falar desse último para nós? Então, como eu falei com você, que esse tema ele tem uma interseção com outros temas, ele conversa com muitos outros temas. E a gente está aqui falando de inteligência emocional, mas é importante a gente também falar de comportamento humano. Uhum, O comportamento humano, ele diz muito sobre as nossas relações. Nos meus atendimentos, eu aplico um teste, que é o DISC, que é um teste de perfil comportamental. Faz um catálogo de 4 principais perfis: o estável, o analítico, né, o dominante e o influente. O estável, de uma forma breve, ele é uma pessoa mais paciente, mais empática, carinhosa, é um bom ouvinte, é uma pessoa que vai uhum. fazer amizade com facilidade, que todos também vão querer falar ali os seus problemas, porque vão se sentir de fato seguras em estar ali. Já tem também um analítico, que é um segundo tipo de perfil, que são pessoas mais tímidas de forma geral, mas nem sempre, mais introspectivas, gostam de rotina, são muito detalhistas. E aí a gente vai para o perfil dominante, que já é o oposto do analítico. Eu sou muito Que é dominante. aquele que gosta de mandar, que é uma pessoa direta, que é uma pessoa que gosta de prazo e que vai falar de uma forma bem direta. É uma pessoa que gosta de mudança, que gosta de inovar. São normalmente pessoas que estão ali pensando ali fora da caixa, pensando em novas soluções. São pessoas empreendedoras. Olha você aí. E temos, por fim, né,
os bons comunicadores, que é o Todo. influente, que são Uhum. as pessoas que falam bem, que normalmente são pessoas mais expansivas, extrovertidas, são pessoas que se articulam e aí acabam chamando atenção para um cargo de chefia, né? Porque tem essa facilidade de grupo, de controlar, de comandar. Então, o que que eu acredito? Que o DISC, que é esse teste de perfil comportamental, ele auxilia muito nessa última etapa da inteligência emocional, que é você viver bem em sociedade, que é você construir relacionamentos saudáveis. Porque normalmente as pessoas pensam que, eu vou falar com o outro, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Até aí tudo bem, se a gente falar de tratamento, Uhum. respeito, né, empatia, educação, ninguém vai querer ser tratado de forma diferente que essa. Porém, na forma comportamental, eu preciso sim entender qual é o meu perfil, como eu me comporto para a sociedade, para o mundo que eu convivo, e entender também qual o perfil comportamental das pessoas com quem eu convivo. Então, quando eu aplico esse teste, a pessoa ela tem ali o dela, mas aí eu faço exercícios contínuos de vamos pensar qual é o perfil das pessoas com quem você mais Você trabalha. convive. Eu estava trabalhando certa vez com uma diretora da Amazon. Ela era muito dominante, e ela começou a rir. Ela, Lilian, minha equipe é toda estável. Minha equipe é toda estável. Não, eu não vou A falar. gente ri de desespero, Ela né. falou assim: "Não, pensando bem, não é todo estável não, metade é estável, metade é analítico". E aí ela falou: "Nossa, eu estava fazendo tudo errado, porque eu estava falando muito direto com os analíticos e toda hora eles vão me perguntar alguma coisa do serviço, eu não conseguia andar, não Uhum. conseguia caminhar, o serviço não anda. Toda hora alguém vem me fazer uma pergunta". E eu falei para ela: "Mas você está falando com essas pessoas como que você gostaria que falasse com você, que você é dominante, passa um comando direto para você, você capta na hora É, e você já está executando. Agora, se você falar assim com um analítico e ele não entendeu o processo do porquê ele está fazendo aquilo, ele vai para você toda hora. Com certeza. Porque ele tem que entender o porquê dele estar fazendo aquilo. E aí ela riu pra caramba. E aí a gente começou a fazer um mapa da equipe dela juntas, e ela me explicando, e a gente. Porque ela precisava, assim, articular de forma assertiva com cada funcionário. E a gente não está falando só de um ambiente de trabalho, né, a gente está falando da vida. a vida. Então você vai falar com seu marido, por exemplo, que também é analítico, se você falar um comando direto, ele não vai falar: "Não, não, me explica melhor". Aí você tem que falar explicando, dando a volta, aí sim ele vai entender, fez sentido para ele aquilo ali. Sim. E da mesma forma, né, se você é estável, você está falando com influente, se você é estável, está falando com dominante. Se você é dominante, está falando com estável. O estável passa muito pelo sentir, né, pelas emoções. Ela é uma pessoa, assim, que precisa entender ali porque senão o dominante fala de uma forma mais ríspida, o estável, nossa, leva muito para o lado pessoal. Ele não gosta de mim, mas o meu chefe me odeia. Odeia mesmo ou é a forma como ele está falando? Como ele É tá o falando. perfil É, dele. eu tô rindo porque eu sou muito influente e dominante, meu. E aí você falando, né, da sua cliente, aí eu também já passei pela mesma situação. Porque eu sou muito prática, tipo: "Tá, deu, resolvo isso, aquilo". Eu falo: "Gente, as pessoas parece que complica as coisas", mas aí depois tudo, né, que eu também estudo sobre muito isso, eu acho muito importante, né, estudar sobre, que daí a gente vai entendendo aí cada comportamento de cada um. Exatamente. E é quando a gente sabe o nosso comportamento preponderante e o comportamento predominante dos outros, aí sim acho que a gente consegue criar relacionamentos de crescimento, porque a gente é mais assertivo na nossa fala, na nossa forma de se comunicar, na nossa interação. Eu acho que tudo ali ganha, nada perde, só tem a Sim, ganhar. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente falou de um caminhão aqui encaminhar. de coisas, de Ah, temas, né. É por isso que eu falei, tem essa interseccionalidade com outros temas que são muito importantes para a inteligência emocional. A gente fala de autoconhecimento, né, a gente está falando aqui de memórias cognitivas, afetivas, somáticas, nós estamos falando de comportamento e também falamos aqui de comunicação não violenta. sim, E para quem está nos ouvindo, é importante então esse registro, né? O primeiro passo ali é a gente se conhecer, é a gente investir na nossa história,
O segundo passo é a gente conhecer as nossas emoções. Tem um livro infantil que eu amo, se chama Emocionário, Que porque é legal. um livro infantil para criança de 6 anos, 6, 7 anos, mas ele traz ali o nomezinho de cada emoção e o conceito para a criança já ir conhecendo. E aí a gente falou também do terceiro passo, que é esse saber lidar com as nossas emoções e a dos outros, e por fim construir relacionamentos Aham. saudáveis através, né, de entendendo, né, através desses perfis comportamentais tão distintos e Sim. ricos. Ô Lília, pra gente encerrar, né, gostaria aí que você deixasse, né, uma mensagem para o pessoal de casa, para quem está nos assistindo, para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho também, por onde pode estar te encontrando, a sua rede social também. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo aqui, né, até esse finalzinho. É um tema tão importante e relevante no nosso dia a dia. E falar que a inteligência emocional, ela nos permite, né, entender as nossas emoções e mais, ver que todos os nossos sentimentos, emoções, sensações são informações. A gente não precisa temê-las, ter medo de sentir, de vivê-las, mas simplesmente ver que elas são fontes de informação e elas agregam muito na nossa vida para a gente entender a nossa história, para a gente entender como a gente lida com o outro no nosso dia a dia, como a gente quer educar os nossos filhos para futuras gerações. Se a gente quer mudar essa sociedade, a gente precisa se entender para poder passar esse conhecimento para as Sim, crianças, né, para os filhos, sobrinhos, netos, e reverberar, né, esse amor, esse trato com as emoções de uma forma mais madura, mais leve. Então, seja aí, eu acho que a informação que eu quero passar aqui com carinho, né, a mensagem, é: tenha as emoções como fonte de informação. E a minha rede social é o Instagram, @Lilian Maia, Clube da Clareza. Lilian, quero te agradecer, né, por você estar aqui no Natcast para a gente falar aí um pouquinho sobre esse tema, né? Você veio aí do Rio para estar conosco, então quero te agradecer por estar aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Quero mandar aqui um beijo, né, antes de encerrar para Rose, não esqueci, viu, Rose? A Rose é vendedora lá da Óticas Diniz de Foz. Então, para você que tá precisando de um óculos, né, estou de óculos novo, procure aí a Rose, né, ela vai estar te atendendo, um ótimo atendimento. Então, você precisa fazer exame de vista, precisa de um óculos novo, óculos de sol, pode procurar a Rose, falar que você veio pelo Natcast, mandar um beijo para ela, que ela falou: "Nath, fala de mim lá". Então, Rose, um beijo para você, viu. Obrigada aí pelo seu atendimento, a toda a equipe. Então já está dado aqui o recado. E quero agradecer, né, para você que chegou até o final deste podcast e ainda não deixou a sua curtida, deixe aqui, deixe também o seu comentário, o que vocês acharam aí do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam e eu espero vocês no próximo Natcast.